a 2001. E também estou ligado aqui no Memórias do Futebol Cearense com meu amigo Edivaldo Silva. Um grande abraço a todos. Memórias do Futebol Cearense. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Memórias do Futebol Cearense. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Estamos apresentando o programa Memórias do Futebol Cearense. Edivaldo Silva, o bom de papo e amante da bola. Boa noite! Olá, você torcedor, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Clube da Bola. Estamos começando o programa Memórias do Futebol Cearense. Nesta sexta-feira, 28 de julho de 2023, são 10 da noite e 2 minutos, 22 horas e 2 minutos, está no ar o programa Memórias do Futebol Cearense. Sem mais delongas, a gente vai trazer aqui os destaques do programa de hoje, 28 de 7 de 2023. Como eu falei agora há pouco, esse é o Memórias do Futebol Cearense. Hoje a gente vai começar tudo do princípio, né? Calma aí, eu não tô zoando com ninguém, não. É o resumo do Campeonato Cearense de 1920. Exatamente, a gente vai trazer aí o resumo do Manjadinho de 1920. Para a Federação Cearense, né, e para muitos foi o primeiro campeonato estadual oficial, né, que tá lá no site da Federação Cearense. E a gente vai trazer aqui os dados do livro que conta a história do Campeonato Cearense de 1915 a 1985. Mas hoje a gente vai trazer o resumo do estadual de 1920. Se você não sabe quem foi o campeão, não sabe quem foi o artilheiro, a gente vai trazer aqui no Memórias do Futebol Cearense. A ficha do jogo, a gente vai relembrar aqui um jogo Calouros do Ar e Ceará. Do fundo do baú, a gente vai falar um pouco do Usina Ceará. Usina Ceará é um time de futebol já extinto, né? Do futebol cearense ali, ele era do bairro Rodolfo Teófilo ali, mais ou menos perto do Emoce, por ali. Na Zé Bastos, eu não sei muito bem onde é o Rodolfo Teófilo, mas é por aquele lado ali, né? O Usina Ceará também, time já extinto, a gente vai falar um pouco dele. Tem o gol do rádio, eu vou deixar aí em off, não vou dizer qual é o gol. Surpresa, o gol do rádio, a narração antiga, a ficha do jogo. O jogo aí Ferroviária e América em 1940, uma chuva de gols. E o craque do passado, a história do craque do passado, a gente vai relembrar a história do canhoteiro. Você sabe quem foi o canhoteiro? Sabe não? Vai ficar sabendo hoje, a gente vai falar um pouco aí da história do canhoteiro, né? Então, esses são alguns dos destaques do programa de hoje, né? A gente vai trazer também a ficha do jogo América e Tiradentes, tem o do fundo do baú lá no último bloco e a história do Calouros do Ar. Você conhece a história do Calouros do Ar? O tremendão da Aerolândia, o tricolor da base aérea que está ressurgindo aí no futebol cearense. O Calouros do Ar está jogando a terceira divisão do Campeonato Cearense. Então a gente vai aqui trazer um pouco da história do tremendão da Aerolândia. Esses são alguns dos destaques do programa Memórias do Futebol Cearense de hoje. Como eu falei no início, neste dia 28 de 7 de 2023, são 10 da noite e 5 minutos. Fica aí, eu vou para um break comercial e rapidinho, daqui a pouco eu volto já trazendo aí o resumo do Campeonato Cearense de 1920 aqui no programa
Memórias do Futebol Cearense. Estamos apresentando o programa Memórias do Futebol Cearense. O aplicativo Rádiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Programa Leão em Campo, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 22 horas. Acompanhe pelo Rádiosnet e pelo YouTube, no canal da Rádio Clube da Bola. Leão em Campo, o programa da torcida tricolor. Edivaldo Silva, o bom de papo e amante da bola. Olá, amigo torcedor. Fique ligado na programação da Web Rádio Clube da Bola. Todos os domingos tem o resumão esportivo a partir das 22h30, trazendo os resultados dos jogos dos campeonatos estaduais por todo o país. Sigam a nossa página no Instagram, @Rádio Clube da Bola. Acompanhem as nossas lives ao vivo pelo YouTube no canal da Rádio Clube da Bola. Se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe um joinha. Vem fazer parte do Clube Campeão. Clube da Bola, música e futebol. A paixão do torcedor. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Rádiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Rádiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Memórias do Futebol Cearense. Edivaldo Silva, o bom de papo e amante da bola. Estamos de volta aqui no programa Memórias do Futebol Cearense. E sem mais delongas, eu quero falar para você que estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e no canal da Rádio Clube da Bola. Se você não é inscrito no nosso canal, vá lá, se inscreva no canal e não se esqueça de dar um like, de dar um joinha. Não vai doer a ponta do seu dedo, pode ter certeza, e você vai estar ajudando aí a engrandecer mais ao nosso canal, ganhar mais visibilidade para o YouTube e para as pessoas que estão procurando programas assim esportivos, né? A gente fala do futebol do passado, mas a gente tem aqui na Rádio Clube da Bola o programa Leão em Campo, toda terça e quinta-feira, o programa que é dedicado à torcida do Fortaleza Esporte Clube, né? Tem lá o Neném Tricolor, a Elisângela Bernardo, Washington Barros e o Edivaldo Silva tá por lá também nos comentários aí na equipe da Rádio Clube da Bola. Então, vamos começar aqui o nosso Memórias de hoje, trazendo o resumo do campeonato estadual, do campeonato cearense de 1920. 1920. Vamos lá. O campeonato estadual para a federação e alguns livros históricos, né? Só lembrando, eu vou dar os créditos aqui da pesquisa. Esses dados que eu vou trazer aqui é do livro História do Campeonato Cearense de 1915 a 1985, do pesquisador David Barbosa. Beleza? Então, primeiro campeonato oficial, ele foi organizado em 1920, o Campeonato Cearense, pela ADC, Associação Desportiva Cearense, que depois virou a Federação Cearense de Futebol. Aí muitos vão perguntar, mas os campeonatos que o Ceará diz que é pentacampeão, de 1915 a 19. Aí é uma outra história para a gente trazer em outro programa, porque aí era uma outra entidade, a Liga Metropolitana, né? Então,
é uma história complexa, leva mais tempo, e aí a gente vai destrinchar isso daí, a Liga Metropolitana, esses títulos que o Ceará ganhou na justiça, né? Teve o reconhecimento, tá lá no site da federação, a gente tem que falar sim. Mas aí é uma história para um outro dia. Então, vamos dar seguimento aqui, falando do Campeonato Cearense, que tem os dados aqui no livro do meu amigo David Barbosa. Campeonato Cearense de 1920, né? Que teve 4 equipes, reuniu 4 equipes. Os times participantes foram o Bangu Athletic Clube, o Ceará Sporting Clube, o Fortaleza Sporting Clube e o Guarani Futebol Clube, que depois virou Guarani Atlético Clube, que é o Guarani de Fortaleza. Para resumir, vamos chamar assim, porque esse Guarani aí não é o Guarani de Sobral, muito menos o Guarani de Juazeiro. Não é nenhum dos dois, é o Guarani de Fortaleza, que a gente já contou um pouco da história desse time, né? Guarani de Fortaleza, para quem não sabe, era um dos grandes da época, era um dos grandes times do futebol cearense, né? Tinha uma das maiores torcidas do futebol cearense, esse Guarani aí, o Guarani de Fortaleza. Então vamos lá, o Campeonato Cearense contou com essas 4 equipes. Foi disputado em 2 turnos, né? As equipes se enfrentaram, o Fortaleza estreou no dia 11 de abril de 1920 no Campo do Prado. O Fortaleza venceu 3-2 ao Bangu. Esse jogo no Campo do Prado. No livro aqui do meu amigo David Barbosa não consta os gols e nem as escalas das 2 equipes. O Ceará estreou contra o Guarani no Campo do Prado também. A data desta partida não foi encontrada. O Guarani de Fortaleza venceu por 1-0. O Ceará depois jogou contra o Bangu e ficou no empate em 1-1. E o Fortaleza, na rodada seguinte, enfrentou o Guarani de Fortaleza. E o Guarani venceu por 3-0 esse jogo também no Campo do Prado. O Guarani era um time que dava muito trabalho, viu? Aos times, ao Fortaleza e ao Ceará, que naquela época não era grande como são hoje, né? Na rodada seguinte, o Guarani venceu o Bangu por 1-0 e Fortaleza e Ceará se enfrentaram. Fortaleza venceu por 3-1. Os gols também não foram encontrados, não consta aqui no livro, mas essa partida foi 3-1 para o Fortaleza e o Guarani ficou na liderança do primeiro turno. Pelo segundo turno, Fortaleza enfrentou o Guarani no dia 30/11 de 1920, também no Campo do Prado. Fortaleza 2, Guarani de Fortaleza 0. O Ceará venceu o Guarani no dia 5 de dezembro por 3-1. Jogo válido também pelo segundo turno. Algumas partidas não foram encontradas os resultados desses jogos do segundo turno. Fortaleza e Bangu, Ceará e Bangu, Guarani e Bangu e Fortaleza e Ceará pelo segundo turno. O que se sabe é que o Fortaleza venceu essa partida, mas não tem os resultados. A gente não pode falar qual foi o placar porque não foi encontrado. Pela pontuação da tabela, que essa tabela foi encontrada nos jornais da época, o Fortaleza havia vencido o Clássico Rei do segundo turno. A final, então, ficou entre as 2 equipes com mais pontos nos 2 turnos. Fortaleza e Guarani de Fortaleza se enfrentaram no dia 12 de dezembro de 1920 no Campo do Prado. Fortaleza 2, Guarani de Fortaleza 0. A gente vai trazer a ficha do jogo, vamos só abrir aqui, tem que abrir mais uma página que é rapidinho. Fortaleza e Guarani no dia 12 de dezembro, vamos ver aqui, final do campeonato, tem aqui, ó. Foi 2-0, tá aqui no dia 12, Fortaleza 2, Guarani 0, no retorno, na final, dia 12/12 de 1920, no Campo do Prado. O árbitro foi Walter Barroso. Fortaleza formou com Kinderé, Pedro Riquete, Menton, João Gentil e Lúcio Bauerfield. Peter
Clóvis Moura, Arthur Oliveira, Humberto Ribeiro e Juraci Machado. E o Pontes foi o atacante ali que fechou o ataque tricolor. O Guarani de Fortaleza formou com Cearense, Pinheiro, Vidal, Moacir e Chico Gomes, Girão, Milton, Cabrinha, Aloísio, Eurico e Miguel. Os gols do Fortaleza foram marcados por Moacir Contra e Clóvis Moura. Foi o primeiro título estadual do Fortaleza Esporte Clube, o campeonato de 1920. A classificação final ficou assim: o Fortaleza foi o campeão, o Guarani de Fortaleza foi o vice-campeão, o Ceará ficou em terceiro e o Bangu foi o quarto colocado. O artilheiro da competição foi o atacante do Fortaleza que fez 11 gols. Deixa eu ver aqui o nome dele aqui. Humberto Ribeiro foi o atacante do Fortaleza que marcou 11 gols aí na competição, sendo o primeiro artilheiro do primeiro campeonato cearense no ano de 1920. Só lembrando, esses são os dados do livro História do Campeonato Cearense de 1915 a 1985, do pesquisador David Barbosa. A ficha técnica do jogo final é do livro Almanaque do Fortaleza, também do pesquisador David Barbosa. Então tá aí o resumo do Campeonato Cearense de 1920 aqui no Memórias do Futebol Cearense, trazendo aqui no primeiro bloco o resumo do estadual. Então a gente vai em sequência, no próximo programa vamos trazer o resumo do campeonato de 1921. Então é isso aí, amigo torcedor, você que está ouvindo pelo Radiosnet e pelo Facebook. Se você não é inscrito em nosso canal do YouTube, vá lá, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e dê um like, dê um joinha. Eu quero mandar um forte abraço aí para os amigos comentaristas da Rádio Clube da Bola. O Neném Tricolor tá feliz aí, né, Neném? Eu vi lá no grupo, o Neném tá feliz que só com a regularização aí do Machuca, né? Neném Tricolor, a Elisângela Bernardo e o Washington Barros. Mandar um forte abraço aí também pro Dani, o Daniel lá no Conjunto Alvorada, o meu amigo Leonardo da Fortaleza Brindes, né? E lembrar também do nosso amigo aí que tá sempre acompanhando a nossa programação aqui na Rádio Clube da Bola, o André Leonardo, também um forte abraço para ele. E o Heraldo Silva que nos deixou na mão, né, Heraldo? Mas é isso, mandar um forte abraço para ele aí também, o Heraldo, que em breve aí estará participando novamente aqui do Memórias do Futebol Cearense. Vamos trazer então a ficha do jogo, Calouros do Ar e Ceará. Eita, vamos lembrar aqui, Calouros do Ar e Ceará, uma partida válida pelo campeonato de... Deixa eu abrir aqui, tá um pouco lento... 1956, se não me falha a memória. 1966, é isso. Vamos esperar abrir aqui, tá abrindo. Ceará e Calouros do Ar, Calouros do Ar e Ceará. Esta partida aconteceu no dia 9 de março de 1966, no estádio Presidente Vargas. O árbitro foi Abdon dos Santos. A renda foi 417 mil cruzeiros, na época 965. O time do Calouros, vamos aqui, o Calouros do Ar venceu por 3-2. Depois a gente traz os gols. Vamos à escala do Calouros, que venceu o Ceará por 3-2 no estádio Presidente Vargas, no dia 9 de março de 1966. Calouros formou com Neto, Ferreira, Aracati, Osias, Gari, Chinês, Adonias, Geraldinho, Fred, Didi e Raimundinho. Esse foi o time do Calouros que venceu o Alvinegro por 3-2. Ceará formou com Romualdo, Marivaldo, Capturas, Clóvis, Jim, Edilson, Babá, Edson, Charuto, Pindaúba e o Aldir. Esse foi o time do Ceará Sporting Clube, que perdeu para o Calouros do Ar
no dia 9 de março de 1966. A Copa Cidade de Fortaleza aí era uma Copa amistosa, né? Mas o Calouros venceu com 2 gols de Raimundinho e 1 gol de Fred. O gol do Ceará foi marcado por Pindaúba. Pindaúba e o Aldir, né? Que foi 3-2. Então, os gols do Calouros do Ar, Raimundinho 2 vezes e Fred. Os gols do Ceará, Pindaúba e Aldir, 3-2. Foi o placar do jogo Calouros do Ar e Ceará em 1966. Então, lembrando a você, amigo torcedor, a você que nos ouve pelo Radiosnet, pelo Facebook, pelo YouTube, na próxima terça-feira tem o jogo Fortaleza e Libertad do Paraguai, né? Pela Sul-Americana, e a gente vai estar fazendo aqui o pós-jogo Leão em Campo, com a apresentação do Neném Tricolor e os comentários de Elisângela Bernardo, Washington Barros e a gente vai estar lá fazendo a participaçãozinha também, Edivaldo Silva lá na técnica e nos comentários. Então, fique ligado aí na Rádio Clube da Bola e vem fazer parte do Clube Campeão. Essa é a sua rádio. Clube da Bola, música e futebol. Dando seguimento aqui ao nosso primeiro bloco do Memórias do Futebol Cearense, né? São 22 horas e 22 minutos, 10 da noite e 22 minutos. A gente vai trazer do fundo do baú. Nesse primeiro bloco, do fundo do baú, a gente vai falar do Usina Ceará. É isso mesmo, só esperar abrir aqui, né? Com muita calma, vai dar certo. Enquanto tá abrindo aqui, eu lembro a você que terça e quinta-feira tem o Leão em Campo aqui na Rádio Clube da Bola, ao vivo, a partir das 10 da noite. Programa Leão em Campo, programa dedicado para a torcida tricolor. Toda sexta-feira estamos no ar, aqui às 10 da noite também com o programa Memórias do Futebol Cearense. E aos domingos tem a transmissão, né, a jornada esportiva, trazendo aí sempre o jogo de um time cearense. E fechando a programação no domingo tem o resumão esportivo a partir das 22 horas também. A partir das 10 da noite, o resumão esportivo Clube da Bola. Então vamos aqui ao Usina Ceará Atlético Clube, né? Usina Ceará foi fundado no dia 1º de 1949. As cores do Usina era azul e branco, Usina Ceará. O apelido era o time Fábrio, porque era de uma empresa, né, de uma fábrica aí, que trabalhava com tecidos, coisas do tipo assim. Por isso o apelido do Usina Ceará era o time Fábrio. O uniforme número 1 era camisa azul, toda azul, calção branco. O uniforme número 2 era camisa branca, calções brancos com detalhes em azul, a meia também era branca. Os títulos do Usina Ceará foi o torneio início de 1954. O Usina Ceará foi campeão do torneio início, só lembrando que na época, né, antes dos campeonatos, campeonato cearense, tinha sempre o torneio início, que era um torneio mesmo. Realizado num dia só, as equipes se enfrentavam em partidas eliminatórias, torneio mesmo, como é feito um torneio suburbano, né? Eram feitos torneios da época, e o Usina Ceará foi o campeão do torneio início do Campeonato Cearense de 1954. Os outros títulos, não é título, mas é boas posições. No Campeonato Cearense, o Usina foi vice-campeão cearense 4 vezes, né? Foi 4 vezes vice-campeão cearense o Usina Ceará. Foi vice-campeão em 1956, 1957, 1961 e 1962. E foi terceiro colocado em 1959. Então, o Usina Ceará era um time que estava sempre chegando ali entre os primeiros colocados do Campeonato Cearense. Era um time que sempre estava entre os primeiros. Em 1956, que foi vice-campeão pela primeira vez,
O Zina Ceará ainda teve o artilheiro do campeonato cearense, o Luiz Martins. Marcou 10 gols naquele campeonato e foi o artilheiro da competição. Esse foi do fundo do baú, nesse primeiro bloco do Memórias do Futebol Cearense. A gente vai fazer um break comercial, é rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, trazendo o gol do rádio, a ficha do jogo Ferroviária e América e a história do craque do passado. Fica aí, é rapidinho e eu volto daqui a pouco com mais Memórias do Futebol Cearense. Estamos apresentando o programa Memórias do Futebol Cearense. O aplicativo Radiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Programa Leão em Campo, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 22 horas. Acompanhe pelo Radiosnet e pelo YouTube, no canal da Rádio Clube da Bola. Leão em Campo, o programa da torcida tricolor. Edivaldo Silva, o bom de papo e amante da bola. Olá, amigo torcedor. Fique ligado na programação da Web Rádio Clube da Bola. Todos os domingos tem o resumão esportivo a partir das 22h30, trazendo os resultados dos jogos dos campeonatos estaduais por todo o país. Sigam a nossa página no Instagram, @Rádio Clube da Bola. Acompanhem as nossas lives ao vivo pelo YouTube no canal da Rádio Clube da Bola. Se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe um joinha. Vem fazer parte do Clube Campeão. Clube da Bola, música e futebol, a paixão do torcedor. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Essa é a sua rádio. Clube da Bola, música e futebol. Olá pessoal, eu sou o Cleiton Maranhense, joguei no Fortaleza de 99 a 2001 e também tô ligado aqui no Memórias do Futebol Cearense com meu amigo Edivaldo Silva. Um grande abraço a todos. Memórias do Futebol Cearense. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Edivaldo Silva, o bom de papo e amante da bola. Olá, amigo torcedor. Fique ligado na programação da Web Rádio Clube da Bola. Todos os domingos tem o resumão esportivo a partir das 22h30, trazendo os resultados dos jogos dos campeonatos estaduais por todo o país. Sigam a nossa página no Instagram, @Rádio Clube da Bola. Acompanhem as nossas lives ao vivo pelo YouTube no canal da Rádio Clube da Bola. Se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe um joinha. Vem fazer parte do Clube Campeão. Clube da Bola, música e futebol, a paixão do torcedor. Essa é a sua rádio. Clube da Bola, música e futebol. Olá pessoal, eu sou o Cleiton Maranhense, joguei no Fortaleza de 99 a 2001 e também tô ligado aqui no Memórias do Futebol Cearense com meu amigo Edivaldo Silva. Um grande abraço a todos. Memórias do Futebol Cearense. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Memórias do Futebol Cearense.
papo e amante da bola. Esse é o programa Memórias do Futebol Cearense. Estamos de volta com o Memórias do Futebol Cearense, o programa que resgata a história do futebol alencarino. Estamos trazendo aqui o Memórias do Futebol Cearense. A gente já falou aí do campeonato de 1920, trouxemos também a ficha do jogo. Calouros do A3, Ceará 2 em 1966. E do fundo do baú a gente falou um pouco aí do Usina Ceará. Agora a gente vai trazer o gol do rádio. Gol do rádio. Deixa eu tirar aqui o BG para ficar melhor. Gol do rádio, a gente vai recordar a narração de Gomes Farias em 1986, no clássico Rei, Fortaleza e Ceará, que terminou em 1-1. 1986, o gol do atacante Petróleo. Ceará 1, Fortaleza 1. Gomes Farias narrou o gol do rádio. Preparado Everaldo para bater na bola, depois sem bateria. Preparado Everaldo para cobrar o corta pela ponta direita. Toma ali à frente o jogador Júlio César. Everaldo vai bater. Amigos do Brasil, aguarda a autorização para a arbitragem. Agora é autorizado, Everaldo correu para a bola, levantou para a bola, gol, balão subiu, desceu, sobe todo mundo, cabeça direita para o arco. Petróleo! De Paraná! Petróleo! Petróleo! Petróleo descongelado! Petróleo número 9! Petróleo de cabeça! Petróleo sensacional! Foi daí, empatou a partida! Valeu, Zé! Alô, Deus! Alô, Deus! Alô, Deus! Alô, Deus, a gandaia alvinegra lhe agradece, Senhor. Esse cruzamento de Everaldo é mortal. Na cabeça de Petróleo, fulminante. O arqueiro Dário, quando foi, pelo amor de Deus, ela já estava morta no fundo dos barbentes. Agora, essa é a sua rádio. Clube da Bola, música e futebol. Edivaldo Silva, o bom de papo e amante da bola. É isso aí, esse foi o gol do rádio nesse segundo bloco, né? A narração de Gomes Farias, o monstro sagrado do rádio cearense. Aí o gol do Petróleo no Clássico Rei de 1986, Fortaleza 1, Ceará 1. A gente trouxe aí o gol do rádio. Então, vamos dar seguimento aqui ao nosso Memórias do Futebol Cearense. Vamos ver aqui se o computador vai ser amiguinho dessa vez. Vamos ver se ele vai abrir mais rápido aqui. A ficha do jogo Ferroviária e América, campeonato de 1940. Eita, tá abrindo aqui. Foi uma chuva de gols. Vou logo antecipando para vocês. Pronto, abriu aqui. No dia 11/8/1940, Ferroviário 9, América 3. Eita, América! O Mequinha tomou de 9-3. Rapaz, foi gol aí que eu acho que o narrador ficou sem garganta, viu, nesse dia aí. Só nos primeiros gols ali que ele se empolgou, não tem como. A competição foi o Campeonato Cearense, né, de 1940, foi no campo do Prado. O árbitro, o Juraci Machado. É porque é o seguinte, nessa época, os jogadores de outras equipes é quem apitavam os jogos em que suas equipes não estavam envolvidas. Por exemplo, Juraci Machado, que apitou esse jogo aí, ele era jogador do Fortaleza, mas o jogo era Ferroviário e América, então eles faziam assim. Do mesmo jeito, quando era jogo do Fortaleza com outro time, outro jogador de outra equipe apitava, e assim era que rolavam os campeonatos naquela época. Ferroviário 9, América 3. O Ferroviário jogou com Capotinho, Zé Sérgio, Zé Félix, Ayrton, Zusa, Popó, Pepe, Chinês, João Brega, depois Marcos. Fatigué e Mário Negrin foi o time
do Ferroviário. A formação do Mequinha a gente não tem aqui, infelizmente. Temos os gols, né? O João Brega, que também jogou pelo Fortaleza e pelo Ceará. João Brega marcou 4 gols, PP marcou 2 vezes, Zé Sérgio, Marcos, Chinês completaram aí a goleada do Ferroviário. Niepsen e João Bombeiro, junto com o Valden, foram os 3 jogadores que fizeram os gols do América. Essa é a ficha do jogo neste bloco. Ferroviário 9, América 3, jogo do Campeonato Cearense de 1940. Esse é o programa Memórias do Futebol Cearense. Estamos ao vivo no radiosnet.com, também no aplicativo do Radiosnet. Se você não tem um aplicativo, você está acompanhando aí pelo Facebook, não tem o aplicativo Radiosnet, você vai lá, baixa no seu celular, né? Vai lá no Play Store, baixa aplicativo Radiosnet. Aí você vai na barra de procura, bota lá Rádio Clube da Bola -SC, porque existe uma outra Rádio Clube da Bola por aí, pelo meio do mundo aí, sempre tem, né? Mas bote lá Rádio Clube da Bola -SC. Aí você coloca como seus favoritos, tem uma estrelinha lá em cima, você aperta nela e aí fica lá, fica salvo na sua lista aí das rádios e acompanha a nossa programação. Se você preferir o YouTube, aí você vai lá no YouTube, procura Rádio Clube da Bola, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e largue o dedo lá no like. Dê o like com gosto de gás, viu? Dê like e dê um joinha lá, deixe o seu comentário se quiser também. A gente fica muito agradecido com a participação dos nossos amigos ouvintes. Aqui na voz Edivaldo Silva, trazendo o programa Memórias do Futebol Cearense. São 22 horas e 37 minutos. Agora a gente vai trazer a história do craque do passado. A história do craque do passado. Hoje a gente vai falar do canhoteiro. Deixa eu só ver como é que tá aqui meu BG. Tá tudo ok, tudo certinho. E o vô tá por aqui, né, vô? É. O vô também tá por aqui. O Chibatinha. Eita, mano! Fica quieto aí, Chibatinha. Vamos aqui então a história do craque. Vamos trazer aqui a história do canhoteiro, né? Canhoteiro, jogador do América. Agradecer nossa amiga Elisângela Bernardo, que está acompanhando aí. Muito obrigado, Elisângela. Está acompanhando aí nosso programa nesta noite, sexta-feira, dia 28/7/2023, né? Sexta-feira, dia de bares cheios e homens vazios. Eita! Então vamos aqui. A história do craque hoje conta um pouco da história de Canhoteiro. Canhoteiro foi um jogador de futebol que passou pelo futebol cearense ali na década de 40, mais ou menos início dos anos 50, né? Vamos falar aqui do início. José Ribamar de Oliveira, mais conhecido como Canhoteiro, nasceu em Coactá. Eita, olha o nome da cidade, é Coacatá. Eita, eu nunca ouvi falar dessa cidade, é a primeira vez, por isso que eu tô com dificuldade aqui, eu vou repetir. Ele nasceu na cidade de Coacatá, no Maranhão, em 1932. O canhoteiro era ponta esquerda, né, extremamente habilidoso, era veloz e seu drible costumava cortar os adversários. Foi um dos maiores ídolos do São Paulo Futebol Clube. É isso mesmo, o canhoteiro jogou no São Paulo Futebol Clube. Ele é tido como um dos maiores ídolos do São Paulo de todos os tempos, né? Fica atrás ali do Rogério Ceni e de alguns outros grandes jogadores, o canhoteiro. Maranhense, Canhoteiro iniciou sua carreira profissional atuando pelo América de Fortaleza, o Mequinha, né? Em 1949, chegou pouco depois a seleção cearense naquela época. Aí foi contratado pelo São Paulo em abril de 1954, onde projetou toda a sua carreira. Em 1955, ele teve cogitado, né, para jogar a Copa do Mundo lá pela seleção, mas
teve alguns problemas extracampo e acabou ficando de fora da seleção brasileira. Aí o canhoteiro, né, participou de 16 partidas ainda com a seleção brasileira, marcando apenas um gol, justamente na estreia contra o Paraguai no Pacaembu em 1955. O seu estilo de vida boêmia e também por medo de avião, né? Ele tinha medo de avião, não foi convocado para a Copa do Mundo de 58, foi o que eu acabei de falar agora. Ele jogou 16 partidas com a camisa da seleção brasileira, marcou um gol. Era um jogador boêmio, né? Que naquela época, hoje em dia o pessoal diz que gosta de uma cachaçinha, né? Gosta de molhar a palavra. Ele tinha uma vida boêmia e também tinha medo de avião, né? Então ele não foi convocado para a Copa do Mundo de 58, ficou de fora e deixou de ser campeão mundial com a seleção brasileira. Quem foi chamado no lugar dele foi nada mais nada menos que Zagallo, né? Mário Lobo Zagallo, que foi campeão e construiu uma história lá com a camisa da seleção brasileira. Então isso aí é um pouco da história do craque de hoje, né? O grande canhoteiro maranhense que começou sua carreira no futebol cearense aí no América, no Mequinha. Ele não conseguiu grande título lá com o América, mas começou lá, né? O grande canhoteiro, isso daí é um pouco da história dele, também ídolo do São Paulo Futebol Clube. Esse foi a história do craque de hoje aqui no Memórias do Futebol Cearense. Então é isso aí, torcedor, é isso aí, amigos que estão acompanhando pelo Facebook, pelo Rádiosnet, pelo YouTube. Esse é o programa Memórias do Futebol Cearense, aqui na voz de Edivaldo Silva, trazendo as recordações do futebol alencarino, as lembranças do futebol do passado. Eu vou fazer mais um break comercial, já são 22 horas e 42 minutos, 10 da noite 42. Daqui a pouco eu tô de volta com o terceiro bloco. Fica aí que não acabou não, ainda tem mais Memórias do Futebol Cearense aqui pra você torcedor, pra você saudosista. Fica aí, é rapidinho, eu volto já já. Estamos apresentando o programa Memórias do Futebol Cearense. O aplicativo Rádiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Programa Leão em Campo, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 22 horas. Acompanhe pelo Rádiosnet e pelo YouTube, no canal da Rádio Clube da Bola. Leão em Campo, o programa da torcida tricolor. Edivaldo Silva, o bom de papo e amante da bola. Olá, amigo torcedor. Fique ligado na programação da Web Rádio Clube da Bola. Todos os domingos tem o resumão esportivo a partir das 22 horas e 30 minutos, trazendo os resultados dos jogos dos campeonatos estaduais por todo o país. Sigam a nossa página no Instagram, @Rádio Clube da Bola. Acompanhem as nossas lives ao vivo pelo YouTube no canal da Rádio Clube da Bola. Se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe um joinha. Vem fazer parte do Clube Campeão. Clube da Bola, música e futebol. Essa é a sua rádio. Clube da Bola, música e futebol. Olá pessoal, eu sou o Cleiton Maranhense, joguei no Fortaleza de 99 a 2001 e também tô ligado aqui no Memórias do Futebol Cearense com meu amigo Edivaldo Silva. Um grande abraço a todos. Memórias do Futebol Cearense. Você sabia que o Rádiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Memórias do Futebol Cearense. Edivaldo Silva, o bom de papo e amante da bola.
Estamos de volta dando uma passadinha aí nas nossas redes sociais aqui no Facebook. Agradecer Elisângela Bernardo, o Alves técnico, né? O grande Alves, ex-volante, jogou no Ceará, no Fortaleza, no Ferroviário, também acompanhando aí pelo Facebook, né? Grande Alves, jogava muita bola, viu? Foi campeão acho que pelo Fortaleza, acho que ele estava no elenco, acho que foi campeão pelo Ferroviário também, em 88, jogou muita bola o Alves, tá aí, a gente segue ele lá no Facebook, ele segue a gente de volta também. Muito obrigado aí por estar acompanhando o Memórias do Futebol Cearense. Esse é o programa que resgata a história do futebol alencarino. Já são 22 horas e 46 minutos, né? Mandar um forte abraço aí para minha amiga Cristine Martins, da Rádio Assunção. Cristine Martins, que abre um espaço pra gente também lá todos os domingos no programa Driblando as Diferenças. Tem a nossa participação lá com o quadro Memórias do Futebol Cearense. A gente está sempre contando alguma história do futebol alencarino. Então vamos dar seguimento aqui ao nosso Memórias do Futebol Cearense de hoje, né? Só lembrando que nós temos também uma página lá no Instagram, @Memórias do Futebol CE. Lá tem muita coisa legal. Então, se você não segue a gente lá no Instagram, vá lá, comece a seguir a página do Memórias do Futebol Cearense. Tem muita coisa lá sobre o Calouros do Ar, sobre o América, sobre o Usina, que a gente falou aí, sobre o Gentilândia, o Ceará Sporting Clube, o Fortaleza, o Ferroviário. Todo mundo e o pessoal do seu Raimundo que você procurar lá no Memórias, você vai achar. Então, vai lá, segue a nossa página no Instagram, @Memórias do Futebol CE. Muita coisa legal lá pra você. Já que a gente tá falando disso, vamos aqui na história do craque, a gente já falou. Tem a história do Calouros do Ar pra gente trazer. E vamos então aqui ao fundo do baú. Do fundo do baú, a gente vai falar aqui de dois times que tinham o mesmo nome, mas que eram times diferentes, né? Foram de épocas diferentes. Eram o Nacional, dois times com o mesmo nome, Nacional. Já existiu dois nacionais no futebol cearense. Estão tentando fazer um outro, eu acho que já tem um outro nacional, se não me engano, lá para a banda do Cariri, né? Tem outro time com esse nome aí, está se profissionalizando também, se já não for profissional. Se for profissional, depois eu vou dar uma pesquisada e vou trazer aqui. Mas vamos falar aí dos nacionais, os dois times que já foram extintos, né? Primeiro, o Nacional Futebol Clube, que foi fundado no dia 1º de agosto de 1926. Participou do Manjadinho do campeonato de 1927, foi o 7º colocado. As cores desse Nacional Futebol Clube era vermelho e branco, né? O escudo do Nacional Futebol Clube era tipo do América ali, redondo, vermelho, com as letras vazadas em branco, NFC, Nacional Futebol Clube. Esse foi o primeiro nacional aí que apareceu no futebol cearense na década de 20. O segundo nacional era o Nacional Atlético Clube. Foi fundado no dia 8/6/1942. A origem foi dos funcionários dos Correios, por isso as cores eram verde e amarelo. O Nacional da década de 40. O Nacional, esse daí que é o Nacional Atlético Clube, né, da década de 40, ele foi campeão do torneio Início 2 vezes, em 1950 e em 1951. Foram os dois títulos do Nacional Atlético Clube, clube que foi criado pelos funcionários dos Correios. Era o Nacional Atlético Clube. Aí então a história dos dois nacionais que jogaram futebol cearense na década de 20 e na década de 40. Esse é do fundo do baú, aqui nesse bloco do Memórias do Futebol Cearense. E você, amigo torcedor que está acompanhando aí pelo Facebook, nós estamos ao vivo também no YouTube, no canal da Rádio Clube da Bola. Se você não é inscrito em nosso canal, vá lá, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dê um like e dê um joinha.
Ajude a fortalecer o canal da Rádio Clube da Bola e fique por dentro dos próximos programas, né? As lives aqui da Rádio Clube da Bola. Agora a gente vai trazer aqui a ficha do jogo. Eu vou enrolar um pouquinho aqui para me achar aqui a ficha do jogo. Deixa eu ver aqui. História do Campeonato Cearense de 1915 a 1985. Achar aqui a ficha América e Tiradentes. Vamos trazer aqui um da década de 70, para não ficar muito longe, né? Que aí a galera vai ficar, rapaz, o cara tá desenterrando muita coisa aí, viu? Vamos trazer aqui então da década de 70, né? América e Tiradentes, deixa eu achar aqui. Tem muita coisa legal aqui. Tem Casa e Tiradentes, Tiradentes e Guarani de Juazeiro, América e Calouros. Eita, América e Calouros também era jogo duro, viu? Era jogo duro. América e Quixadá, Calouros do Ar e Guarani de Juazeiro. Esses times fazem muita falta aí no campeonato cearense, né? Vamos aqui dando seguimento ao Memórias do Futebol Cearense. Lembrando a você que na próxima terça-feira tem o programa Leão em Campo pós-jogo, né? Trazendo aí o pós-jogo do Fortaleza enfrentando o Libertad do Paraguai. Eita, jogo difícil esse jogo do América e Tiradentes. Já passou aqui todo mundo aqui. Ferroviário 8-0 no Calouros. Eita, Calouros. Que América e Guarani. Muitas partidas aqui. A gente vai demorar um pouco aqui, mas eu vou achar. América e Guarani, América e Quixadá. O América que é campeão cearense 2 vezes, né? A gente vai trazer aqui no próximo programa a campanha do América campeão cearense. Vamos trazendo aqui na década de 70, esses times se enfrentaram. Eu tava com essa ficha aqui. Vamos trazer aqui Tiradentes e Guarani de Juazeiro, enquanto eu acho pro próximo aí América e Tiradentes. Tiradentes 3-1 no Guarani no campeonato de 78. A gente vai trazer aqui essa ficha. Por enquanto eu acho a outra aqui, beleza? Esse é o Memórias do Futebol Cearense. O programa é ao vivo, é assim mesmo. São 22 horas e 52 minutos, 53 agora, virou para 53. Estamos ao vivo aqui na Rádio Clube da Bola, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Radiosnet. Então vamos lá, Tiradentes 3, Guarani de Juazeiro 1. Esse jogo foi pelo Campeonato Cearense de 1978, no dia 8 de novembro do mesmo ano, de 78. Estádio Presidente Vargas, o árbitro foi Hugo Teixeira. Os auxiliares Odilon Ricardo e Cesídio Gomes. O Tiradentes venceu por 3-1, como eu acabei de falar. Tiradentes que jogou com Tarcísio, Carlito, Nilo, Félix, Adão, Dudé, Oliveira, depois Marcos Décio, Dedé, Zé Raimundo, Tucídides, depois da Silva e William. O técnico Francisco Marcinho de Castro. O Guarani formou com Jurandir, Pirajá, Gena, Luiz, Calcaia, Moisés, Zé Carlos, Carlos Alberto, Manuel, Icinho, Nailton e Mauro. Depois entrou o Vacil. O técnico Valfredo Medeiros. Esse foi o time do Guaraju, Guarani de Juazeiro, que perdeu 3-1 pro Tiradentes. Daqui a pouco a gente traz então aí a do América e Calouros, América e Tiradentes, né? Que a gente tá devendo. Então vamos dar seguimento aqui ao nosso programa Memórias do Futebol Cearense. Vai terminar o programa e eu não acho o jogo. Mas é assim mesmo. Se não der agora, a gente traz no próximo, né? Já trouxemos aí Tiradentes e Guaraju, Guarani de Juazeiro, que também não passa uma boa fase, Guarani de Juazeiro. Que fase, como diz aquele grande narrador do Sport TV, né? Então a gente vai trazer, achei aqui Calouros e América, mas não achei América e Tiradentes. Ou dois times para ser difícil de se enfrentar, rapaz. Vamos aqui para a história do Calouros do Ar, o resumo que a gente preparou aqui, né? Foi ali de última hora. Deixa eu ver aqui o nosso BG, como é que tá. BGzinho aqui.
para a gente trazer a história, um pouco da história desse grande time do futebol cearense que está aí tentando ressurgir das cinzas na terceira divisão do Campeonato Cearense, o Calouros do Ar. Deixa eu fechar essa página aqui, abrir aqui. Calouros do Ar Futebol Clube. Esse é o programa Memórias do Futebol Cearense ao vivo, toda sexta-feira aqui na Rádio Clube da Bola, a partir das 10 da noite, comigo mesmo, Edivaldo Silva, trazendo o Memórias do Futebol Cearense. O Calouros do Ar Futebol Clube foi fundado no dia 1º de janeiro de 1952. O nome Calouros do Ar é uma homenagem ao grupo musical, a banda de músicos da base aérea de Fortaleza e os aspirantes a aviadores que chegavam todos os anos na base aérea. Em 1954, o diretor do Ceará, Ivonísio Mosca de Carvalho, almejava trazer à cidade de Fortaleza o time do Botafogo, com todas as suas estrelas, para comemorar os 40 anos do Alvinegro de Porangabuçu, que foi fundado em 1914 e iria comemorar 40 anos em 1954. Porém, problemas no calendário dos dois times, dos estados, foram empecilhos, né? O Ivonísio insistiu tanto que conseguiu acertar a vinda do clube carioca, o Botafogo. No dia 12 de junho, o Botafogo faria uma partida diante do Calouros, uma espécie de preliminar, num sábado, numa preliminar no sábado. A festa mesmo dos 40 anos seria no dia seguinte, no domingo, a festa dos 40 anos do Ceará, entre Ceará e Botafogo. Os visitantes enfrentaram o Ceará durante o jogo, mas o Calouros do Ar enfrentou o time carioca de igual para igual no sábado, né? Apesar das grandes estrelas do Alvinegro carioca, como Garrincha, Didi, Nilton Santos e outros. O Calouros do Ar marcou 1-0 na etapa final. O gol foi marcado por Orlando Ciarlini, recém havia entrado na partida aos 40 minutos do segundo tempo. O jogo terminou com este mesmo placar: Calouros do Ar 1, Botafogo do Rio de Janeiro 0. Foi um dos grandes feitos da história do Calouros do Ar, que venceu o Botafogo do Garrincha e companhia em 1954, mais precisamente no dia 12 de junho de 1954, num amistoso no estádio Presidente Vargas. O gol foi marcado por Orlando Ciarlini. O Calouros naquele dia formou com Chico Martins, Pedrinho, Azevedo, Vandir, Helder, depois Zanata, Índio, Luciano, Zezinho, Beto, depois o Orlando Ciarlini, que marcou o gol, Nelsinho e Zuzinha. Esse foi o time do Calouros do Ar, que venceu o Botafogo em 1954. Os títulos do Calouros do Ar: em 1955, o Calouros conquistou ali o título, né? Com apenas 3 anos de existência, conquistou o seu único título na história do Calouros do Ar. Na atualidade, o clube tenta se reerguer. O Calouros tenta sair da terceira divisão, voltar à segunda e posteriormente disputar a Série A do Campeonato Cearense. Na primeira divisão, como eu falei. Os títulos do Campeonato Cearense de 1955 e também os torneio início, né? Foi campeão mais 4 vezes do torneio início. No mesmo ano de 55, em 1958, 68 e 1971. Então aí, o glorioso Calouros do Ar Futebol Clube, que também participou do Campeonato Brasileiro da Série B. É isso mesmo, em 1971 e em 1972. A gente até já trouxe aqui no Memórias do Futebol Cearense a campanha do Calouros do Ar na Série B do Campeonato Brasileiro de 1972. As campanhas na primeira divisão do Campeonato Cearense foram de 1953 a 1998, quando caiu para a segunda divisão em 99, e em 2004, da terceira divisão, o Calouros ficou de 2005 até os dias atuais.
Então tá aí um pouco da história do Calouros do Ar Futebol Clube. Calouros do Ar Futebol Clube, o tremendão da Aerolândia, o tricolor da base aérea. Então a gente vai ficar faltando aí essa fichazinha aí do América, né? Do América com o Tiradentes. A gente vai trazer no próximo programa. Então, faltando só isso aí pra gente fechar aqui. Deixa eu tentar mais uma vez aqui pra ver se eu acho agora esse jogo América e Tiradentes pra gente fechar o Memórias do Futebol Cearense. O América, o Mequinha, né? Mequinha também, time aí que foi campeão 2 vezes do Campeonato Cearense na década de 30. O Mequinha, América e Tiradentes. Eu vou ficar devendo aí essa partida. Prometo no próximo programa a gente trazer aí na ficha do jogo. Tem aqui tudo que é jogo América e Quixadá, Tiradentes e Guarani. Mas o que eu quero eu não achei aqui. Eu sei que tem, mas é porque é muito jogo e a gente acaba passando despercebido. Eu mexi em alguma coisa aqui, acabei tirando, vou ficar devendo para você, amigo torcedor, para você ouvinte. O programa é ao vivo, é assim mesmo, né? Uma hora falha, mas a gente não vai falhar com o nosso ouvinte não. A gente vai trazer sim no próximo programa aí a ficha do jogo. Achei, rapaz, tá aqui. Eu sabia que tinha. Tava marcado aqui, achei. Então, pronto, retiro o que eu falei, já não vamos ficar devendo, vamos trazer aqui o que a gente prometeu no começo do programa para encerrar com chave de ouro a ficha do jogo nesse bloco América e Tiradentes pelo campeonato de 1978, estádio Presidente Vargas, no dia 2 de setembro de 78. O árbitro foi Manuel Araújo, o auxiliar Odilon Ricardo e o Carlos Ferreira. O América venceu por 1-0. O gol de Evaldo. Aí, se botasse um D ali, ficava meu nome, Edivaldo. Mas foi o Evaldo quem fez o gol do América, do Mequinha. O América jogou com Miro, Haroldo, Ben, depois Augusto, Eldo, Marcelo, Vicente, Moreira, Dedé, Manuelzinho, Messias. Depois entrou o Brígido. O Evaldo que fez o gol era o centroavante aí, fechando a linha de frente do América, que tinha o técnico Sargento Viana. Mexe pra tu ver, o homem era só sargento. Tiradentes formou com Tarcísio, Cafifa, Nilo, Félix, depois Adão, Luiz Augusto, Dudé, Nilcinho, Oliveira, Cearense, Zé Raimundo, depois da Silva, Dedé e William. Dedé e William fechando o ataque do Tigre da Polícia Militar. O técnico era o Tenente Francisco Castro. Esse foi o time do Tiradentes que perdeu de 1-0 pro América. Essa foi a ficha do jogo, trazendo aí o campeonato de 1978. E esse é o programa Memórias do Futebol Cearense, neste dia 28 de julho de 2023. Então é isso aí, amigo torcedor. Lembrando a você que na próxima terça-feira tem o Leão em Campo, aqui ao vivo também no Facebook e no YouTube e no Rádiosnet, aqui na Rádio Clube da Bola, com Nenê Tricolor, Elisângela Bernardo, Washington Barros e esse amigo que vos fala, Edivaldo Silva. Eu vou ficando por aqui com o Memórias do Futebol Cearense de hoje, prometendo voltar na próxima sexta-feira com mais um programa Memórias do Futebol Cearense. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Um forte abraço a todos e até a próxima. O aplicativo Rádiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir